Hoje, quinta-feira, nós estamos recebendo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Long. Nós vamos começar o nosso bate-papo falando aí dos investimentos realizados pela FIEMES para melhorar aí a infraestrutura do SESI, SENAI e IEL, para atender as demandas das indústrias instaladas no Estado ou em processo de instalação. Presidente, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Me fale aí da importância desses investimentos. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui também com vocês. Os investimentos nossos, eles são geralmente voltados para atenderem as demandas das indústrias instaladas na região. E desta forma, nos últimos 8 anos, frente à Federação das Indústrias, nós procuramos identificar essa necessidade das empresas e nessa direção, em parceria com a CNI, construirmos e apoiarmos a demanda do setor industrial. Com essas ações, nós acabamos atendendo as regiões e muitas vezes a sociedade em áreas que vão desde laboratórios, áreas que vão na área de qualificação, educação, enfim, todos os trabalhos do sistema indústria, SESI e SENAI. E a importância, né, o impacto que os investimentos anunciados aí pela Fibria, Três Lagoas, Eldorado também Três Lagoas, o frigorífico Aurora em São Gabriel do Oeste e o grupo Asperbras em Água Clara aqui no nosso estado. O que de importante traz aqui para o nosso estado esses investimentos? Em primeiro, nós tivemos um viés negativo em 2014, segundo semestre de 2014, na indústria. A indústria do Mato Grosso do Sul foi abatida também e contagiada pela indústria nacional, que vai muito mal. E a gente tem, ao longo desses anos, procurado dar respostas para que a indústria do nosso estado fique menos impactada. Ações são construídas e empresas são, de certa forma, trabalhadas para que se instalem no estado. Então, qualquer empresa hoje que venha para Mato Grosso do Sul, ela traz um cenário mais favorável. E nessa direção e nessa condição, nós temos aí elencados praticamente 30 bilhões de reais em investimentos para Mato Grosso do Sul em 2015. Sim. Isso empresas que têm protocolo de se instalarem aqui dos mais variados setores. Anunciadas aí essas que você falou, as ampliações da área de celulose, tem inúmeras empresas na área de alimentos também em interesse, móveis, né, e também empresas que estão sendo prospectadas já para o segundo semestre também. Então nós esperamos hoje, dos 30 bilhões, nós temos aí já anunciados aproximadamente 16, 17 bilhões, e a gente tem procurado com esses números pautar e correr atrás para fazer com que os gargalos enormes hoje que o Estado e a União impõem na área principalmente de legislação e de burocracia, a gente supere essas fases e essas empresas realmente comecem a operar, trazendo o emprego da indústria que nós perdemos no ano passado. Presidente, uma das funções órgãos ligados a instituições ligadas a FIEMES trata da questão, principalmente, da habilitação de mão de obra, né? A FIEMES, através do SESI, da sua Faculdade de Tecnologia, está preparada para acompanhar esse desenvolvimento programado para o Estado de Mato Grosso nesses próximos anos? Olha, nos últimos anos, a gente tem atuado forte em praticamente todos os municípios. Essa é uma meta da minha gestão, da minha diretoria. Em média, nos últimos 3 anos, nós fizemos 100 mil qualificações por mês, aliás, por ano, em todo o estado. E agora temos dificuldades, porque o grande inimigo nosso do trabalho é a falta de vontade de trabalho dos programas sociais. Então, os benefícios sociais, eles tiram os trabalhadores da empresa. Então, você qualifica o trabalhador e o trabalhador fica na rua recebendo benefício social. Então, esse é o grande inimigo hoje que nós temos em termos de qualificação profissional. Mas a nossa meta de qualificação, ela está sendo atingida e superada. As nossas ações em municípios, por exemplo, nós inauguramos esse mês de maio uma faculdade, ampliando a Faculdade de Tecnologia do SENAI em Três Lagoas, um investimento de mais de 10 milhões de reais. Inauguramos também uma unidade nossa do SENAI em Sonora, para atender toda aquela região, e mais uma unidade em Campo Grande. Então, as nossas ações, que eu gostaria inclusive de registrar, que são da iniciativa privada, FIEMES, SESI, SENAI, não é de órgão público, não é de governo federal, nem estadual e municipal. Ela é uma entidade empresarial do setor privado, nós industriais que bancamos
patrocinamos os investimentos do sistema e nós estamos assim bastante animados com os atendimentos do sistema indústria, principalmente na área de qualificação. Se nós melhorarmos um pouco a perda dos nossos qualificados, com certeza nós viraríamos a página da qualificação. Presidente, vários setores que foram incentivados pelo governo nesta quadra, nesses últimos anos, sobretudo nos dois últimos anos da gestão da Dilma, tiveram retorno. Por exemplo, a agricultura teve um retorno extraordinário, né, dos investimentos do governo na agricultura. Mas o governo também fez grandes investimentos na área de indústria. E por que a indústria não respondeu? Olha, eu entendo que ela respondeu sim. A indústria está aonde está em razão de muitas ações que o governo criou, proporcionou. Temos que reconhecer isso. Por exemplo, os investimentos em máquinas e equipamentos com juros praticamente subsidiados do PSI, do BNDES, os recursos também que foram destinados via Banco do Brasil, um recurso como o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, é um trabalho que foi realizado que beneficiou muitas empresas, também a desoneração de alguns impostos e a desoneração da energia. Ou seja, nós imaginávamos até o ano passado que realmente o Brasil conseguiria aí dar um avanço na competitividade da indústria nacional. Na mesma forma que o governo federal criava a condição de que as empresas poderiam melhorar o seu parque, melhorar a sua competitividade, alguma ação construída sempre atrapalhava. Por exemplo, o dólar estava em patamares muito baixos para você conseguir exportar o seu produto. Então, a competitividade ela era prejudicada. Subido com o aumento do dólar, melhorou um pouco a exportação e os juros dispararam e os recursos sumiram. Então, era sempre um lado bem atendido e outro lado não tão bem atendido. Então, nunca nós conseguimos uma sintonia nos programas de governo que fizesse com que a indústria nacional pudesse avançar. E essa é a dificuldade que vem se arrastando há muitos anos. É mais fácil hoje você importar um produto do que comprar no Brasil. O custo brasileiro hoje, ele está fora dos padrões internacionais em todos os segmentos. Uma calça, uma camisa, um sapato, uma máquina, um equipamento. Além da burocracia criada para se produzir aqui regras, normas regulamentadoras, e a burocracia demora para você instalar uma empresa ou para você legalizar uma empresa, nós temos hoje inúmeras certidões que você precisa ter para conseguir manter um projeto, por exemplo, de financiamento dentro do BNDES. É simplesmente uma equipe trabalhando regularmente para se manter certidões em ordem num projeto de BNDES. Então isso tudo atrapalha a velocidade das empresas e os produtos importados chegam mais rápidos e mais baratos. Na questão do ajuste fiscal que está sendo encaminhado, está sendo votado pelo Congresso Nacional, o que impacta na indústria? O que é bom para a indústria e o que é ruim para a indústria? Olha, tudo que é imposto hoje, colocado, se nós já temos um custo Brasil que fazem que nossos produtos percam a competitividade para produtos internacionais, com o que nós já temos, burocracia e custo, você imagina mais esses impostos. Para vocês terem uma ideia, esse ajuste, se passar do jeito que está, impactará em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais somente a economia do Mato Grosso do Sul na atividade empresarial, indústria e comércio. Então, significa retirar 1 bilhão e 200 milhões da nossa economia e mandar para Brasília, para vocês terem uma ideia do que é o impacto do ajuste fiscal. No nosso entendimento, a palavra ajuste fiscal foi até um nome bonito que eles encontraram para colocar no produto. E o produto para nós chama-se aumento de impostos, simplesmente para cobrir o desmantelo, a desorganização das contas públicas. O governo federal não vem fazendo os seus ajustes necessários e agora transfere para a sociedade, via impostos, o desmantelo da coisa pública. Esse é o termo exato. A gente tem debatido bastante esse assunto, mas o que tem nos passado é de que se não fizer isso, pior vai ficar.
mas que é um descontrole das contas públicas, disso eu tenho certeza. Bem, nós estamos conversando com o presidente da FIEMES, na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Long. O senhor falou aí com relação ao investimento de 30 bilhões de reais no nosso estado. E muita gente falando da crise. Como investir ao mesmo tempo que nós temos uma crise aqui no nosso país? Essas empresas, na grande maioria, têm buscado fundos de investimentos em outros países. Na dificuldade do BNDES, algumas inclusive com projetos de BNDES, mas na grande maioria têm buscado fundos de outros países, e nós entendemos que precisamos continuar produzindo. Sim. Porque o Brasil tem uma tradição muito forte na produção. O agronegócio, ele é muito importante e nesse momento é o que tem salvado, inclusive, a base da economia do Mato Grosso do Sul e do Brasil, e as nossas grandes oportunidades exatamente estão no agronegócio. Então, os investimentos que chegam aí, por exemplo, o investimento do grupo em Maracaju, o grupo chinês, os recursos estão vindo da China, praticamente 1 bilhão e 200 milhões de dólares foram liberados agora. Então, são importantes os investimentos que chegam e, de certa forma, esses números vão gerar esse emprego que nós estamos precisando para voltar, pelo menos, para os números planejados, para que a gente não tenha um impacto muito negativo na indústria, e consequência do trabalhador da indústria é o comércio também bem atendido. Agora, o que se discute muito é com relação aos impostos, não é, presidente? Qual é a situação hoje, qual a posição da FIEMES com relação aos impostos que a maioria... indústria, comércio reclamando, dizendo que a dificuldade é muito grande de se manter a empresa pagando os impostos que nós temos hoje no nosso país? Primeiro, qual que é o problema do imposto? Primeiro, já começa pelo nome imposto. Ele foi imposto para a sua vida, imposto na sua empresa. Qualquer empresa que você avalie hoje, a carga tributária dela, ela é fora de padrão internacional. E na globalização, hoje, os nossos produtos de consumo, 35% hoje do consumo interno brasileiro já vem de produtos importados. Ou seja, você deixa de comprar um produto produzido no Brasil e compra um produto importado, mais barato. Então fica cada vez mais difícil você produzir no Brasil com essa carga tributária. A indústria é muito impactada, porque a competitividade ela é enorme em todos os setores. Brinquedos, alimentos hoje, manufaturados, enfim, nós temos hoje uma série de problemas de custo no Brasil. Energia nem se fala. No Brasil, essa dificuldade. Nos Estados Unidos, por exemplo, por que é que o americano recuperou a economia com rapidez? Lá os salários, de certa forma, foram reduzidos, a energia com o xisto melhorou o custo dela significativamente, melhorou a competitividade da indústria americana, e hoje o americano exporta. À época o americano praticamente recebia tudo da China e da Índia. E hoje não, o americano já começa a fazer frente a esses países na base de exportação, e os números da economia americana vêm melhorando significativamente. Então, no Brasil, por mais que se vá mal, os salários aumentam, a burocracia aumenta, né? O custo aumenta de energia, o custo aumenta de logística, ou seja, você tem uma série de impactos sempre negativos e você não consegue fazer a recuperação da economia da base da indústria. Então esse número, essa dificuldade de você fechar o número, faz com que muitas empresas fechem e voltem a trabalhar com a importação. Nós ainda somos resistentes a esses projetos. Temos trabalhado forte em Brasília com a Confederação Nacional da Indústria, mostrando à base parlamentar de que são cuidados necessários para essa atividade hoje a nível nacional. O presidente Robson, inclusive, hoje está chegando do México. O ministro Armando Monteiro amanhã vai para a Argentina alinhar algumas ações também na área de importação e exportação, principalmente aqui na América do Sul, tentar integrar um pouco mais a nossa base de economia para ver se a indústria dá os primeiros sinais de recuperação. Presidente, o senhor falou em globalização, e Mato Grosso do Sul, de certa forma, assumiu uma espécie de vanguarda, né? Com a implantação de indústria no Paraguai, né? Por que o Paraguai conseguiu equilibrar suas finanças e está com um PIB até maior que o PIB do Brasil, e o Brasil continua se arrastando? Qual é a diferença do Brasil e do Paraguai tão pertinho?
Em primeiro lugar, há uma determinação política de se eliminar a burocracia e o custo do Paraguai. O Paraguai tem um imposto só para tudo. Você entra, você paga 10% na entrada do seu produto da exportação daqui para lá. Chegando lá, você paga mais 10% para vender. Mas o 10% que você pagou na entrada é crédito do seu produto. Ou seja, você vai pagar 10% do imposto do lucro que você teve naquela importação. No Paraguai, há uma determinação do presidente Cartes de que a industrialização ela é imediata e ela deve acontecer para atender principalmente a demanda do país. Inúmeras empresas brasileiras foram conquistadas para se instalar no Paraguai, inclusive a minha, por exemplo. Eu já estou no Paraguai há 5 anos e lá fui muito bem recebido. É muito rápido os processos. Por exemplo, em termos de números, hoje no Brasil nós temos inscrição estadual, inscrição municipal, inscrição federal, CNPJ, Corpo de Bombeiro, licenciamento ambiental. Nós temos pelo menos uns 15 números. No Paraguai tem um só, Registro Único de Contribuintes. Você é um contribuinte com um número só, certo? Então, há uma certa simplificação e o Paraguai tem também um custo de energia em torno de 10% da energia brasileira. Então, é muito mais fácil produzir também lá, principalmente os grandes consumidores de energia, e são muito bem recebidos com o país em grande interesse de fazer o desenvolvimento industrial. As terras lá são boas, tantas quanto as nossas. A localização do Paraguai é privilegiada, nós estamos aqui todos praticamente linkados aí a Grande São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, é muito próximo para você trabalhar a logística desses países. E o que a gente tem trabalhado muito hoje com o Paraguai são as hidrovias. O ministro Gustavo Leite, Indústria e Comércio, deve chegar amanhã aqui em Campo Grande, nas tratativas de ampliação dessas negociações, junto com a FIEM, junto com o governo do estado também, e nós com isso melhoraríamos as logísticas. Mas em suma, o que o Paraguai tem hoje é grande interesse em desenvolver o seu país na produção, principalmente da atividade empresarial. Esse interesse do Paraguai é extensivo a outros países da América Latina, como a Bolívia, o Uruguai, ou o interesse hoje mais fundamental está no Paraguai? O nosso interesse hoje está no Paraguai em razão de termos um presidente empresário e com uma determinação muito clara de que ele precisa desenvolver as atividades empresariais do Paraguai, principalmente aquelas de consumo. Ou seja, consumo interno. O país quer industrializar aquilo que ele consome, até porque hoje ele importa praticamente tudo. Então, da agroindústria principalmente, ferro, minério, ou seja, o Paraguai está bem interessado e é muito rápido, muito ágil nas suas ações de apoio à instalação de empresas. Presidente, qual o posicionamento aí do sistema FIEMS em relação à terceirização, convalidação dos incentivos fiscais, redução da desoneração da folha, que é a lei do desemprego, também o aumento da tarifa de energia, que parece que essa aqui realmente está dificultando os empresários do estado de Mato Grosso do Sul? Olha, pela ordem, a terceirização é algo que o Brasil precisa se modernizar. Nós precisamos avançar nesse sentido. Em primeiro lugar, trazer a política para a discussão de um projeto é algo muito triste para nós. Até porque, em momento algum, o texto do projeto trata de redução de direitos do trabalhador. Em nenhum ponto. Então isso foi mais do que provado em qualquer rodada de negociação. Nós já tivemos reuniões no Senado mostrando a nossa posição de que o direito do trabalhador ele é mais do que preservado, ou seja, ele passa a ter inclusive duas condições de defender os seus direitos, em quem contrata e em quem contratou. Então, esse é um projeto que nós esperamos avançar nele. O Brasil precisa desse projeto, principalmente para dar hoje a clareza necessária e a segurança jurídica para as empresas que já operam com a terceirização. Então, avançar nesses projetos que são de interesse de desenvolvimento do país e sairmos aí eu sou contra porque sou contra, não gosto porque eu não gosto. Então, avançar. Energia elétrica é algo que é a base da indústria, né? O custo transferido das térmicas para o setor produtivo é algo que é proibitivo para nós, mas são os custos do Brasil que são transferidos para a produção e cada vez mais se torna
proibido produzir no Brasil. Como é que você vai produzir com uma energia neste custo que nós temos hoje colocado pelo governo? Reconhecemos, por exemplo, que as dificuldades da geração das térmicas, nós entendemos que temos problemas hídricos, faltou água, mas faltou investimento, faltou planejamento para as ações. Uma campanha de uso de energia consciente era para ser startada no ano passado, para que a gente tivesse umas reservas melhoradas. Mas a campanha política, ela se sobrepôs à necessidade e nós deixamos aí praticamente o governo trabalhar da maneira que ele julgava necessário, e dizendo também que estava tudo certo. Nós chegamos no final do ano com uma dificuldade muito grande. Os incentivos fiscais, a convalidação, é muito difícil também você trazer uma empresa para cá prometendo incentivos, recursos financeiros. Essa empresa se instala, gera empregos e de repente o empresário descobre que esse incentivo fiscal que o Estado concedeu, ele tem um viés de preocupação, porque o CONFAS só julga por unanimidade a validação dos incentivos fiscais. Essa súmula, ela está no Supremo. Nós entendemos que há uma boa intenção do Supremo de aguardar o Congresso legislar sobre o assunto. Esse assunto já passou no Senado, foi aprovado pelo Senado a convalidação dos incentivos fiscais na condição que nós precisamos. Discutimos bastante essa casa, o senador Delcídio foi grande nesse sentido, como presidente da CAI, conduziu esse processo. E nós avançamos positivamente nesse sentido. Também o senador Moca nos ajudou muito nessa posição, e a senadora Simone na condução também, ela como a prefeita da área de indústria, trabalharam bastante e nós conseguimos avançar no Senado. Agora esse projeto está na Câmara e nós estamos agora aí naquela condição de tentar convencer o presidente Eduardo Cunha de que isso é necessário. Ele tem lá as suas preocupações com os incentivos, mas quando ele esteve aqui na FIEMES no mês passado, eu mesmo conversei muito com ele, mostrei a ele que o próprio Rio de Janeiro tinha muitas empresas com benefícios fiscais, e ele achava que esses benefícios só estavam no Centro-Oeste, por exemplo. Então eu acredito que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Bem, presidente Sérgio Longue, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, nosso muito obrigado pela participação aqui no programa Tribuna Livre. Um excelente papo, tirando aí dúvidas, falando a respeito da indústria aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado. Tenho certeza que mais vezes será convidado para participar aqui conosco. Ok, bom dia a todos. Foi também uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã, trazendo um pouco no mês da indústria, das ações da indústria, essas ações que nós acreditamos muito na virada da página. O Brasil é maior que esses problemas que nós estamos enfrentando, e com muito trabalho e aproveitando as oportunidades, é nesse sentido que nós vamos trabalhando em busca de melhores números. Um grande abraço a todos.